E aí, pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Arabel. Vamos juntos estudar mais um pouquinho da nossa querida matemática. Estamos falando sobre equações do primeiro grau. Vamos estudar mais um pouquinho sobre a álgebra, né? A introdução das letras nas operações matemáticas, como é que nós trabalhamos com elas. Aparece sinal de igual, né? Então, uma equação, você vem montando esse conceito de equação. Primeiro você viu lá que o valor desconhecido o valor desconhecido pode ser representado por uma letra. Depois você aprendeu a fazer as operações com as letras, somar, multiplicar, dividir. Você montou monômios, polinômios, né? Então você vem trabalhando esse conceito algébrico já há algum tempo. Quando eu chego nas equações, aparece o sinal de igual. Então eu vou descobrir esse valor desconhecido que ele apareceu lá de uma situação, problema que você traduziu, né? Então é assim que você fez montou todo o teu esquema no conhecimento aí para chegar nas equações. E o que esta aula vai acontecer? Vamos resolver equações do primeiro grau com uma incógnita e resolver situações em que recaem em equações do primeiro grau, né? Então nós vamos resolver como é que se resolve, reforçar a resolução de uma equação do primeiro grau e reforçar a tradução algébrica de uma situação problema que se transforma numa equação, tá certo? Então nós vamos saber executar uma ferramenta e aplicar essa ferramenta para resolver problemas. Isso aí. Você lembra como se resolve uma equação do primeiro grau? Busca aí no seu caderno, olha lá nas aulas anteriores o que aconteceu. Você sabe resolver situações, problemas utilizando a equação? A partir do momento que eu traduzo um problema para uma equação, o que é que eu vou fazer com aqueles valores, meu Deus do céu? O que aquelas letras vão estar dizendo para mim? Essa é a tradução, o contexto do problema, tá? Bora! Considerar na resolução de problemas. Então, aqui eu vou apresentar para vocês um passo a passo, né, do que você precisa considerar no momento de fazer a leitura de um enunciado até chegar na sua resolução, tá? Então, é um resuminho, é um esqueminha. E eu vou querer que você anote esse passo a passo. Eu vou ler, vou explicar um pouquinho e você vai copiar com bastante capricho. Primeiro, após uma primeira leitura, procure destacar os dados que são fornecidos no problema. O que é que de informação está dando para você? Ah, que palavrinhas-chave que você conseguiu ler ali, traduzir, que te dão a informação da resolução desse problema? Ah, precisou ler uma vez, duas vezes? Sublinha, passa um marca-texto, né, e destaca essa informação. Segundo, entender a pergunta do problema para saber o que se deve calcular. Então, lá no finalzinho do problema, vai aparecer uma pergunta e sempre vem um verbo, né, uma ação, o que eu tenho que fazer. Então, é ali que diz para você qual o caminho deve ser tomado, tá? Então, eu vou esperar um pouquinho você copiar esse primeiro e esse segundo passo aqui e a gente já continua.
vamos ver o que mais precisa ser feito na resolução de uma equação, além do primeiro e do segundo passo. Terceiro, identificar as operações necessárias para responder e efetuá-las. É buscar ali no enunciado do exercício, no enunciado do problema, palavras que fazem você pensar em operações matemáticas. Por exemplo, se uma coisa vai ser juntada a outra, é a ideia de soma. Se os valores ou as quantidades serão repartidas, divisão. Se eu perdi uma quantia ou se foi retirado uma quantidade, é a ideia de subtração. Então, isso você procura no texto que você está lendo e traduzindo. Quarto, verificar se a solução encontrada é coerente com a situação proposta. O que isso significa? Que você, por exemplo, não pode encontrar um valor negativo para uma altura. Concorda com a prof? Não existem alturas negativas. Então, se o que você traduziu lá, o valor desconhecido, é para achar a altura de alguma coisa e você deu o nominho de x para esse valor desconhecido, esse x não pode ser negativo se eu estou procurando uma altura. Entendeu? Isso é a coerência, tá? Quinto passo, escrever a resposta. Por que é importante escrever a resposta? Para que você mostre ali que houve um entendimento da sua parte com o enunciado do problema e a resposta que você encontrou. X igual a 4, 4 é simplesmente um número. Agora, se eu estou resolvendo um problema que pergunta quantidade de dias e o x foi igual a 4, então são 4 dias. Se eu estou resolvendo um problema que envolve, como eu já falei, altura, então coloque a unidade de medida. Se for quantidade de dinheiro, coloque ali os símbolos que identificam aquele valor como dinheiro na tua resposta, que assim mostra o teu entendimento e fica tudo fechadinho, ok? Então você vai copiar também essa segunda parte aqui do passo a passo e a gente já continua a aula. Agora, com esse roteirinho que você tem, vai resolver os exercícios desta aula, começando já. Observando a figura seguinte e supondo que todas as maçãs que estão na balança tenham mesma massa, massa é o peso, tá? A gente chama de peso, mas na verdade é massa. Mas se você quiser usar isso aí para pensar, para se organizar, pode pensar, mas o certo é massa. Determine quantos gramas tem cada maçã. O que está mostrando nesse nosso desenho aqui? Uma balança equilibrada, então os pratos estão no mesmo nível. No prato do lado esquerdo, 2 maçãs e 2 pesos de 200 gramas cada um. Depois da balança, no segundo prato, lado direito da balança,
4 maçãs e um peso de 200 gramas. Como eles estão equilibrados, isso aqui representa uma igualdade. O que tem no primeiro prato, que eu vou pensar que é o primeiro membro da minha equação, é igual ao que tem no segundo prato, que eu vou pensar que é o segundo membro da minha equação. Coloco uma letrinha para representar as maçãs aí, monta essa equação e a gente já corrige. Fez a tradução direitinho? Se fez, vai chegar na resposta correta, tá bom? Vamos corrigir. São dados do nosso problema. Lembra que eu falei da igualdade ali, do equilíbrio da balança? Então, 2 maçãs e 400 gramas, primeiro prato daqui da nossa balança, é igual, equilibrado, ao segundo prato da balança. O que é que tem no segundo prato? 4 maçãs e 200 gramas. O que eu não conheço? A massa de que eu não conheço? Da maçã. Logo, é ali que eu vou colocar uma letrinha. Vamos utilizar a linguagem algébrica, montando uma equação para encontrar a resposta do problema, que é a massa da maçã. Vou chamando maçã por M, então 2M mais 400 igual 4M mais 200. Então, o que o desenho está mostrando e aqui a tradução matemática do desenho. Tá bom? Nossa, mas a gente pode traduzir matematicamente desenhos também? Tá vendo que maravilha? Não é só situação problema, não. Traduzimos as palavrinhas e os desenhos também para a linguagem matemática. Eu acho isso fantástico. 2M mais 400 igual 4M mais 200. Princípio aditivo, princípio multiplicativo, para deixar as coisas equilibradas. No final das contas vai dar isso aqui. 2M menos 4M igual a 200 menos 400. 2M menos 4, tenho 2, vou tirar 4, falta 2, negativo, 2M. Tenho 200, vou tirar 400, faltam-me 200, menos 200. Ai, prof, falou que não podia dar nada negativo, calma, a gente nem terminou a conta ainda. Se menos 2M é igual a menos 200, quanto é que é 1M só? Vou dividir todo mundo por menos 2 e na regra de sinal a gente acerta os sinais da resposta. Menos com menos dá mais, 200 divididos por 2, 100. Isso significa que cada maçã tem 100 gramas. E aqui é a importância da resposta que a gente tinha falado daquele passo a passo. M igual a 100, 100 pode ser qualquer coisa. Não está representando nada, né? Apenas um número. No caso específico, no contexto do nosso problema, M significa a massa das maçãs, 100 gramas. Identificou os passos, os 5 passos que nós vimos ali para resolver uma equação?
Viu como funciona? Então faz mais um. Um prêmio, essa professora, né? Fez um só, não tá bom? Vamos fazer mais um? A gente sempre vai reforçar. Vamos fazer o segundo. Um prêmio de 165 mil deve ser dividido entre Caio, Lucas e Theo. Lembra que nós falamos das palavrinhas que significam operações matemáticas? Olha uma aqui, dividido. Vou dividir em quantas partes? Tá vendo já? Destaque aí já. Lucas deve receber a metade do valor de Caio e Theo vai receber 200 mil a mais que Caio. Qual quantia cada um receberá? Siga aquele passo a passo, destaque as informações importantes e deixa a resposta bem completinha no final, que a gente já vai corrigir. Deu certo aí? Não apareceu nenhum valor negativo no final? Nem pode, né? Porque eles estão ganhando um prêmio, então não pode aparecer valor negativo, concorda? Olha lá. São dados do nosso problema. Caio recebeu X reais, não sei. Lucas sei que recebeu a metade de Caio, então X dividido por 2. E Theo recebeu o valor do Caio, X, mais 20 mil, tá? Somando essas três situações, tem que dar quanto? O valor total do prêmio, 165 mil. Os três juntos vão receber 165 mil reais. Tranquilo? Tradução. Montando isso aí numa equação. Para responder o problema, devemos adicionar os valores de cada um e igualar a 165 mil, que é onde apareceu a nossa equação. Sinal de igual e variáveis, letrinhas. Letrinha, sinal de igual é uma equação. Só que apareceu uma fração. Como é que vamos resolver a fração? Tenho que lidar com o MMC. Não gosto muito disso, mas é bem tranquilo, você faça com calma aí. Fazendo aqui o MMC, antes do MMC, a gente vai isolar o X dos valores que não tem X. Então, esses 20 mil passou para o outro lado, quando você faz aquela adição, vai aparecer menos 20 mil num termo, num membro, e no outro vai sumir. Um X sozinho, mais um X sozinho, não são 2X? São 2x. 165 mil menos 20 mil, também consigo resolver daqui 145 mil. O MMC que vai aparecer é entre o 1, que está aqui embaixo do 2x, e o 2. Gente, muito difícil esse, né? Vou parar de fazer? Não. O MMC entre 1 e 2 é o próprio 2. Montando as frações equivalentes. Divide por 1, multiplica por 2, deu 4. Divide por 2, multiplica por x, deu o próprio. Divide por 1, multiplica por 145 mil, 290 mil.
todo mundo tem o mesmo denominador, é uma igualdade, ele vai ser eliminado depois, tá? 4x mais 1x, 5x. 5x, se 5x valem 290 mil, quanto vale 1x só? Tem que dividir. X vai valer 58 mil. Então, de resposta, cada um recebeu desse prêmio, Caio, 58 mil, Lucas recebe a metade, 29 mil, e Theo recebeu o valor do Caio mais 20 mil, 78 mil reais. Tranquilo? Para frente. Karen participou de um concurso dividido em duas fases. Na primeira fase, ela obteve uma nota E. Na segunda fase, obteve 3 pontos a mais que na primeira. A nota final dos candidatos desse concurso foi calculada assim. Então, daqui você vai tirar as informações e vai montar de acordo com a regra que apareceu aqui. A primeira nota mais 2 vezes a segunda nota e vou dividir por 3. Sabendo que a nota final de Karen foi 8, ou seja, igual a 8, entendeu? Que nota ela tirou em cada fase? Faça a tradução aí dos valores dentro daquela regrinha, igual a 8, que a gente já resolve junto com você depois. Corrigindo que esse já está meio caminho andado, porque foi dado já a regrinha ali, tá? São dados do problema a primeira nota E, a segunda nota E mais 30, mais 3 e a nota final 8. Isso que vai aparecer aqui. Então, a primeira nota E mais o dobro da segunda nota, 2 vezes E mais 3, divididos por 3 igual a 8. Esse 3 que estava multiplicando, passou para cá, estava dividindo, voltou para lá multiplicando. É a operação inversa. E mais 2E, E mais 2E, multiplicação distributiva. Mais 6, igual a 3 vezes 8, 24. 3E, igual a 24, o 6 apareceu negativo do outro lado por causa do princípio aditivo, lembra-se? Então, 3E é igual a 24 menos 6. Eu tenho que o E eu vou dividir, E vai ser igual a 18 dividido por 3. 24 menos 6, 18 dividido por 3 é 6. Ou seja, a primeira nota dela foi E, a segunda, 6. A segunda foi E mais 3, 9. E no final, deu 8. Se você quiser conferir naquela regrinha, vai dar certinho, garanto para você, tá bom? Na resolução, na aula de hoje, nós vimos resoluções
de situação problemas com o uso de equações do primeiro grau e uma incógnita, fazendo a tradução algébrica. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um grande abraço e até a próxima!